A sala ficou em silêncio absoluto quando o menino entrou pela porta. Seus tênis estavam gastos, o uniforme remendado pela terceira vez, e a mochila, que já havia pertencido a 2 irmãos mais velhos, pendia de seus ombros como um peso invisível. Lucas tinha apenas 12 anos, mas seus olhos carregavam uma maturidade que nenhuma criança deveria ter. Ele havia chegado atrasado novamente, e todos sabiam o que viria a seguir. A professora Márcia interrompeu a aula, ajustou os óculos de grife e fixou seu olhar frio no garoto. O que aconteceu naqueles próximos 5 minutos mudaria não apenas a vida de Lucas, mas de todos que testemunharam aquela cena. Palavras duras ecoaram pela sala. Humilhação pública diante de 30 colegas, lágrimas que o menino tentou segurar com todas as forças. Ele permaneceu de pé, cabeça baixa, enquanto risadas nervosas preenchiam o ambiente. Mas havia algo que a professora Márcia não sabia, algo que Lucas guardava em silêncio, não por vergonha, mas por uma dignidade que ela jamais conseguiria compreender. Aquele segredo estava prestes a ser revelado de uma forma que ninguém imaginaria. No dia seguinte, quando Lucas retornou à escola, ele não estava sozinho. A porta da sala se abriu novamente, e desta vez todos os olhares se voltaram não apenas para o menino, mas para o homem que caminhava ao seu lado. O silêncio que tomou conta da sala foi diferente do anterior. Não era de desconforto, mas de pura incredulidade. O que você está prestes a descobrir nesta história vai te fazer repensar tudo sobre julgamentos precipitados e aparências enganosas. Prepare-se para uma virada que ninguém viu vindo, porque às vezes a maior lição não vem de quem ensina, mas de quem é subestimado. Olá, querido inscrito. Se você acabou de chegar no nosso canal, seja muito bem-vindo. Aqui compartilhamos histórias reais que tocam o coração e nos fazem refletir sobre a vida. E essa de hoje, garanto que vai te emocionar do início ao fim. Antes de começarmos, preciso te pedir 3 coisinhas rápidas que fazem toda a diferença para o nosso canal crescer e alcançar mais pessoas. Primeira, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma história emocionante como essa. Segunda, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o algoritmo a mostrar nosso conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens. E terceira, deixe nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Adoro saber que nossa comunidade se espalha por tantos lugares diferentes. Essa história aconteceu em uma escola pública de uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. É sobre um menino chamado Lucas, sua família humilde e uma professora que aprendeu a lição mais dura de sua vida. Mas principalmente é sobre dignidade, respeito e como nunca devemos julgar ninguém pelas aparências. Quantas vezes você já viu alguém sendo julgado pela roupa que veste ou pela condição financeira? Pois essa história nos mostra exatamente as consequências devastadoras que isso pode ter. E mais importante, como a verdade sempre vem à tona, não importa quanto tempo demore. Então pegue sua pipoca, acomode-se bem e prepare os lencinhos, porque essa história vai mexer com suas emoções. Vamos lá! Lucas acordou às 5 da manhã daquele dia. Não era por escolha, era necessidade. Antes de ir para a escola, ele precisava ajudar seu pai a preparar o carrinho de cachorro-quente que seria levado para a praça central. Seu pai, Sr. Miguel, trabalhava das 6 da manhã até meia-noite todos os dias, e Lucas nunca reclamava de acordar cedo para ajudá-lo. Afinal, era esse trabalho humilde que colocava comida na mesa e pagava as contas da família. Naquela manhã, porém, algo deu errado. O pneu do carrinho furou no meio do caminho, e Sr. Miguel precisou da ajuda de Lucas por mais tempo do que o previsto. Quando o menino finalmente chegou à escola, já eram 8h15 da manhã. A aula havia começado há 15 minutos, e seu coração disparava enquanto ele caminhava pelos corredores vazios. Não era a primeira vez que se atrasava, e ele sabia que a professora Márcia não seria compreensiva.
A porta da sala rangeu quando Lucas a abriu. 30 pares de olhos se voltaram para ele imediatamente. A professora Márcia, uma mulher de 40 e poucos anos, sempre impecavelmente vestida com roupas de marca, parou no meio da explicação sobre matemática. Seu rosto se contorceu em uma expressão de desgosto que ela nem tentou disfarçar. Mais uma vez atrasado, Lucas? Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Você acha que as regras não se aplicam a você? Ou é simplesmente irresponsabilidade mesmo? O menino abriu a boca para explicar, mas ela levantou a mão, silenciando-o. Não quero ouvir desculpas. Sempre tem uma desculpa, não é? Sempre tem um motivo para você atrasar, para você não fazer a lição de casa, para você vir com esse uniforme amassado e sujo. Lucas sentiu o calor subir pelo rosto. Ele havia lavado e passado aquele uniforme na noite anterior com o ferro emprestado da vizinha. Mas a camisa era velha, já tinha manchas que não saíam mais, e o tecido estava desbotado de tantas lavagens. Ele sabia que sua aparência não era como a dos outros alunos, mas sempre tentou manter-se limpo e apresentável com o pouco que tinha. Sabe qual é o seu problema, Lucas? A professora continuou, caminhando em direção a ele. Seus saltos altos ecoavam no piso frio da sala. Você não tem ambição. Não tem vontade de melhorar. Vem de uma família que não valoriza a educação. E isso é óbvio. Seu pai fica até tarde da noite vendendo cachorro-quente na praça. E você acha que esse é o futuro que te espera? Que nunca vai conseguir nada melhor? As palavras atingiram Lucas como socos físicos. Ele piscou rapidamente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Alguns colegas riram baixinho, outros desviaram o olhar constrangidos. Marina, a menina que sentava ao lado de Lucas, tinha os olhos arregalados de choque. Ela nunca havia visto a professora Márcia ser tão cruel. Pessoas como você, Lucas, que não se esforçam, que não têm disciplina, não chegam a lugar nenhum na vida. E sabe o que é pior? Você ainda atrapalha o aprendizado dos outros alunos com seus constantes atrasos e falta de comprometimento. A professora apontou para uma carteira vazia no fundo da sala. Vá sentar. E da próxima vez que se atrasar, nem entre. Fique do lado de fora e pense no seu futuro. Lucas caminhou até sua carteira com as pernas trêmulas. Ele podia sentir todos os olhares sobre si, o peso do julgamento e da humilhação. Quando finalmente se sentou, uma única lágrima rolou por seu rosto. Ele a limpou rapidamente com as costas da mão, respirou fundo e abriu o caderno. Não importava o que dissessem, ele não iria desistir. Seu pai trabalhava duro demais para que ele desperdiçasse a oportunidade de estudar. Naquela noite, Lucas chegou em casa mais quieto que o normal. Sr. Miguel percebeu imediatamente que algo estava errado. Depois de vender o último cachorro-quente e guardar o carrinho, ele sentou-se ao lado do filho na pequena mesa da cozinha. "O que aconteceu na escola hoje, filho?" perguntou gentilmente, colocando a mão no ombro do menino. Lucas tentou segurar, mas as lágrimas finalmente vieram. Entre soluços, ele contou tudo sobre a humilhação pública, sobre as palavras da professora Márcia, sobre como ela havia falado mal do trabalho do pai na frente de toda a turma. Sr. Miguel ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Quando Lucas terminou, houve um longo momento de silêncio. "Filho, olhe para mim", disse Sr. Miguel, levantando o queixo de Lucas com delicadeza. "Nunca, jamais, tenha vergonha de quem você é ou de onde você vem. Eu vendo cachorro-quente, sim. É um trabalho honesto. Mas há coisas que sua professora não sabe e talvez seja a hora de ela aprender." Havia algo no tom de voz do pai que Lucas não conseguia identificar. Não era raiva, era algo mais profundo, mais triste. "Amanhã eu vou com você para a escola", Sr. Miguel continuou. "Preciso ter uma conversa com essa professora. Mas antes, quero te contar uma história que nunca contei a ninguém, nem mesmo a você." Lucas limpou as lágrimas, curioso.
Seu pai se levantou, foi até o quarto e voltou com uma caixa velha de sapatos. De dentro dela, tirou fotografias amareladas, certificados e documentos. Há 15 anos, eu era professor universitário de engenharia civil, começou o Sr. Miguel, espalhando as fotos sobre a mesa. Lucas arregalou os olhos ao ver seu pai em um terno elegante, dando aula em um auditório cheio de alunos. Eu tinha doutorado, publicações internacionais, uma carreira brilhante pela frente, mas então sua mãe ficou doente. A voz de Sr. Miguel falhou por um momento. Lucas sabia que sua mãe havia morrido quando ele tinha apenas 3 anos, mas nunca conhecera os detalhes. O tratamento era experimental, caro, e o plano de saúde não cobria. Eu vendi tudo, nosso apartamento, nosso carro, usei todas as economias. Quando não foi suficiente, pedi empréstimos. E quando ainda não foi suficiente, deixei a universidade para trabalhar em 3 empregos diferentes, tentando pagar o tratamento. Lágrimas agora corriam pelo rosto de Sr. Miguel também. Não foi suficiente. Sua mãe partiu mesmo assim. E eu fiquei com você, um bebê de 3 anos e dívidas que demoraram 10 anos para pagar. Perdi meus contatos acadêmicos, minha carreira, tudo. Mas sabe o que não perdi? Minha dignidade e meu amor por você. Comecei a vender cachorro-quente porque era o que eu podia fazer, e não tenho vergonha disso. Lucas estava em estado de choque. Ele nunca imaginou que seu pai, o homem que via todos os dias, empurrando um carrinho pelas ruas, já havia sido um professor universitário renomado. Pai, por que nunca me contou? Perguntou com a voz embargada. Porque não queria que você crescesse vivendo no passado ou sentindo pena de mim. Queria que você me respeitasse pelo homem que sou hoje, não pelo que eu fui. Mas talvez sua professora precise aprender que não se julga uma pessoa pela sua profissão atual ou pelas roupas que veste. Sr. Miguel reuniu os documentos cuidadosamente. Amanhã vamos ter uma conversa muito séria na escola. No dia seguinte, quando Lucas e Sr. Miguel entraram na escola, era quase hora do recreio. O diretor, Sr. Paulo, estava no corredor e pareceu surpreso ao ver um pai ali naquele horário. Sr. Miguel, há algum problema? Perguntou preocupado. Sim, há um problema sério. Preciso falar com a professora Márcia e com o senhor. É sobre um caso de humilhação e discriminação que meu filho sofreu ontem. A voz de Sr. Miguel era calma, mas firme. O diretor ficou pálido e imediatamente os conduziu para a sala da direção, chamando a professora Márcia pelo interfone. Quando a professora entrou na sala e viu Lucas com seu pai, ela suspirou com impaciência, claramente irritada com a interrupção. Mas o que aconteceria nos próximos minutos mudaria completamente sua expressão e sua perspectiva sobre julgar as pessoas. Quando o Sr. Miguel terminou de contar sua história e mostrar seus documentos, diplomas, publicações científicas, fotos de quando recebia prêmios acadêmicos, o silêncio na sala da direção era ensurdecedor. A professora Márcia estava pálida, incapaz de pronunciar uma palavra. Ela havia humilhado publicamente o filho de um homem que tinha mais títulos acadêmicos do que ela jamais teria. O diretor tomou medidas imediatas. A professora Márcia foi suspensa e obrigada a fazer um curso sobre empatia e preconceito social. Ela teve que pedir desculpas formais a Lucas na frente de toda a turma, explicando que seu comportamento foi inaceitável e discriminatório. As lágrimas de vergonha que ela derramou naquele dia não se comparavam à humilhação que havia causado ao menino. Mas a história não termina aí. Algo belo nasceu daquela situação dolorosa. Vários pais, ao saberem do caso, se uniram e conseguiram uma bolsa de estudos integral para Lucas em uma escola particular de excelência. Sr. Miguel recebeu ofertas para dar palestras sobre sua trajetória, inspirando outros a nunca desistirem de sua dignidade. E a própria professora Márcia, depois de muito refletir, tornou-se uma das maiores defensoras da não discriminação na escola. A maior lição dessa história
Nunca julgue um livro pela capa. Aquele homem empurrando um carrinho de cachorro-quente pode ter uma história de sacrifício e amor que você jamais imaginaria. Aquela criança com uniforme remendado pode ter mais caráter e determinação do que muitos adultos. A verdadeira riqueza não está no bolso, mas no coração e na dignidade com que vivemos nossa vida. Se essa história tocou seu coração, não esqueça. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima história.